Boa noite. Bom, boa noite, meus irmãos. Gostaria de agradecer a presença de todos que já estão nos assistindo e aqueles que ainda irão se conectar com a gente. Agradecer ao Ricardo, que fez a abertura para a gente. Bom, o tema de hoje será dinheiro, fé e caridade. Para quem não sabe, eu sou formado em economia. Em alguns anos já eu venho fazendo alguns cursos, buscando me especializar em finanças pessoais. E aí, faz um tempo que eu venho pensando em trazer esse tema para a gente. Porém, tinha bastante insegurança de falar sobre isso nesse meio. Mas, nessa época de pandemia, de caridade, principalmente a caridade material nos sendo solicitada, eu achei bastante conveniente interligar esses temas, dinheiro, fé e caridade, fazer uma conexão entre eles, para que assim, possamos fazer algumas reflexões nessa noite. Bom, então de que maneira o dinheiro estaria relacionado a esse tema, ou no caso da palestra de hoje? Eu muitas vezes ouvia falar sobre algumas coisas, mas não tinha uma base para fundamentar esses relatos que eu via. Então, eu fui pesquisando na internet e achei uma matéria bem interessante de um jornal. Aí tá lá, o jornal Estado de Minas, de 2016, pesquisa realizada com pessoas que estavam inadimplentes tanto no SPC quanto na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Bom, o que essa pesquisa trouxe, Quais foram os resultados dela? De acordo com essa pesquisa, a cada a cada 3 pessoas que estão inadimplentes, 2 dessas pessoas, ou seja, 65,6%, sentem-se deprimidos, tristes, desanimados por deverem, e diante dessa situação, 16,8% recorrem a vícios como cigarro, comida ou álcool. 6 a cada 10 inadimplentes também admitiram ficar com autoestima baixa, além de outros sentimentos que a maioria passou a ter. Também foram insegurança, angústia, ansiedade, estresse, e além disso, 4 de cada 10 inadimplentes sentem-se envergonhados perante a família, amigos, e por estarem nessa situação, demonstram um alto grau de preocupação com as suas dívidas. Bom, com tudo isso, o que isso tem a ver, então, com o Espiritismo? A gente sabe que boa parte, dessas aflições, muitas vezes são causadas por nós. Entretanto, todas essas aflições nos fazem baixar a nossa vibração, e essa vibração faz com que a gente se conecte
com irmãozinhos um pouco inferiores que possam estimular, ou seja, piorar ainda mais essa situação. Então, ou seja, se eu tenho essa condição piorada, eu posso tomar muitas vezes decisões equivocadas na minha vida, como a gente já viu que tem até casos de suicídio por conta, né, dessas questões financeiras. E aí eu até separei aqui o link, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui, da reportagem. De onde eu tirei essa pesquisa, né, para que alguém quiser buscar e ler mais sobre ela, achei bem interessante. Bom, então a gente viu, né, que esses problemas com dinheiro podem causar aflições na nossa vida. Ok. O que então o Espiritismo nos traz também sobre dinheiro? Então, ou seja, a gente viu, né, que temos algumas questões que são complicadas, mas não necessariamente significa que o dinheiro seria ruim na nossa vida. Vamos ver o que traz, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo 16, no item Utilidade Providencial da Fortuna, Provas da Riqueza e da Miséria. Lá fala o seguinte: se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. E se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento de progresso intelectual. Ou seja, a busca, né, pelo dinheiro, no caso do nosso conforto, faz com que a gente progrida intelectualmente. E aí embaixo, ele continua complementando sobre isso. Ele fala que a inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução da inteligência, sem elas, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisa. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Bom, dito isso, o que a gente vê? A gente vê que quem tem dívida, quem tem problemas, pode ter aflições, mas que do ponto de vista espiritual, o dinheiro é uma coisa boa na nossa vida. Ele nos traz progresso, ele faz com que a gente busque conforto, e essa busca pelo conforto faz com que a gente se esforce, faz com que a gente busque, né, melhores empregos, faz com que a gente estuda, senão tudo teoricamente estaria entravado, ou seja, a gente não teria essa vontade de crescer na vida, de se tornar pessoas melhores. A gente simplesmente não ia querer fazer nada, porque você não tem esse estímulo. Bom, então se o Espiritismo fala que o dinheiro teoricamente seria bom, por que a gente tem tantas aflições? Por que muitas vezes a gente toma decisões equivocadas com o nosso dinheiro? E aí eu vou utilizar um termo que já vocês vão entender o que eu estou falando. Eu acho que a gente deveria amar o nosso dinheiro. Aí vocês parem e pensam, nossa, Kes, você fez eu vim aqui nessa palestra 8 horas da noite, eu poderia estar lá fazendo a minha comida, ou estou fazendo aqui minha janta, estou queimando arroz, estou queimando o feijão que está cozinhando, para você falar para mim que a gente deve amar o dinheiro. Como assim? Que blasfêmia que você está cometendo? Então, meus irmãos, vamos falar então sobre amor. Se a gente pegar o amor de mãe com o filho, o que a mãe deseja para o filho? Ela quer que ele seja feliz, quer que ele estude, quer que ele encontre, né, uma namorada ou um namorado que faça ele feliz, quer que ele seja uma pessoa respeitada, que ele encontre sucesso na sua profissão. Isso é o desejo que a mãe quer para um filho. E o que seria o contrário disso? Seria a obsessão, seria o apego. A mãe, sendo a figura mais importante para o filho, ou seja, ela quer ser essa figura, né, mais importante, ou seja, a namorada do meu filho ou o namorado, não vai ser mais importante, né, o serviço dele, qualquer coisa que ele tenha na vida não vai ser mais importante. Eu, como mãe dele ou como pai que seja, eu tenho que ser mais importante na vida do meu filho.
não quer que muitas vezes ele saia de casa, quer que ele fique preso, tem ciúmes dos relacionamentos que ele encontra, e muitas vezes até o força a acabar com esse relacionamento devido a esses ciúmes, como eu já vi isso daí acontecendo com pessoas da minha família. Bom, e o que seria também o amor romântico, seja ele hétero ou homoafetivo? É o desejo de uma pessoa querer o bem da outra, de prosperar, de fazer a pessoa sentir bem, de querer vê-la sorrindo. Ou seja, esse amor, você deseja o bem para a pessoa, deseja tudo de melhor para ela. Mas ao contrário disso seria obsessão, que é o sentimento de posse. Ele é minha namorada, ele é meu namorado, é meu relacionamento. Se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E muitas vezes esses ciúmes, seja da família, seja de amigos ou de qualquer outra coisa, gera agressividade e pode fazer com que até cometam homicídios, como a gente vê muito aí o feminicídio. Bom, dito isso, a gente vê que existe uma diferença entre o amor e entre a obsessão. Então, o que seria amar o dinheiro? Seria você utilizá-lo da melhor maneira possível, utilizá-lo para se sentir bem, para fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam bem, se sintam alegres, como presentear o seu filho, seu namorado, sua namorada, sua mãe. Ou seja, você usufruir desse dinheiro da melhor maneira possível, usufruí-lo com as pessoas que você gosta. Além disso, você pode praticar caridade material, ou seja, você tem dinheiro, você pode doar parte dele para que outras pessoas possam usufruí-lo da melhor maneira possível, como pessoas carentes. Às vezes você tem uma condição financeira que te permite, né, doar parte daquilo que você tem, sem que isso interfira na sua vida, ou seja, você vai ter conforto, vai ter seus momentos de lazer e ainda assim vai estar ajudando uma pessoa que está passando por necessidade. Ok. Além disso, a gente pode ser também gratos a Deus, ou seja, muitas vezes a gente mais reclama do que a gente agradece, independente do salário que a gente tem, independente do quanto, né, que a gente ganha, de onde a gente trabalha, né, de onde veio esse dinheiro, desde que seja de maneira lícita, a gente tem que se agradecer a Deus, porque sem Ele a gente não teria alcançado essas coisas. A gente sabe que nós temos o livre-arbítrio e que Deus permite que a gente faça inúmeras coisas em nome do nosso progresso. Mas se aquilo for, né, nos atrapalhar, ele utiliza meios ou deixa que outras coisas externas influenciam na nossa vida para que a gente possa entrar no eixo novamente. E aí, o que seria então o contrário de amar dinheiro? É justamente o que a gente tem feito. É justamente aquilo que acontece na nossa vida. A gente tem a obsessão pelo dinheiro. Nós somos obcecados por ele. E aí é onde a gente tem o sentimento de posse, ou seja, eu trabalhei, eu me esforcei, somente eu devo usufruir do meu dinheiro da maneira na qual eu bem entender. Ou seja, a gente vê aí também uma questão um pouco egoísta, né, nesse pensamento. Se tiver alguém passando fome, não é problema meu, eu trabalhei, eu me esforcei, que essa pessoa que está passando fome que vá trabalhar, que vá pedir dinheiro ao governo, que vá pedir dinheiro a alguém, eu não tenho nada a ver com isso. Percebe que muitas dessas coisas que acontecem, muitas vezes a gente repete isso, a gente coloca isso na nossa vida. A gente pode também comprar tudo do mais caro e mostrar para os outros o que tem, ou seja, a gente pode utilizar a vaidade. Então, ou seja, eu tenho dinheiro, mas eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que elas, que eu tenho um carro melhor do que ela, que eu tenho um telefone melhor do que ela, que eu tenho uma casa melhor do que ela. Ou seja, a gente exercita a vaidade. Vai no restaurante mais caro da cidade, mas não tem dinheiro para comprar marmita para o pobre que está do outro lado da calçada. Eu que já trabalhei em restaurante como garçom, vi muitas vezes isso acontecendo, não querendo julgar as pessoas, né, com certeza, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas, né, têm condições, poderiam ajudar, mas não ajudam, elas preferem julgar o outro irmão que está passando por aquela situação, seja por droga, por qualquer outra coisa, que não vem a gente, né, fica ajudando as pessoas ou as atitudes que elas tomaram, a gente não sabe o que elas passaram naquele momento.
E aí a gente também reclama com Deus constantemente, porque a gente não ganhou na loteria, porque fulano tem aquilo e a gente não tem, porque a gente gostaria de ter um emprego melhor, mas a gente não conseguiu, porque a gente tem um chefe chato. Não estou falando que a gente não deve se esforçar para ter um trabalho melhor, para ter uma condição financeira melhor, mas a gente deve, né, agradecer a Deus primeiro por aquilo que a gente tem, e assim a gente buscar as coisas, né, que a gente gostaria de ter. Então, se amássemos aquilo que temos e fôssemos gratos a Deus pelas nossas conquistas e compartilhássemos parte daquilo que temos com aqueles, né, que nada têm, quantas vidas poderiam ter um destino melhor do que o destino que elas têm? Então, ou seja, se eu divido o meu dinheiro, se eu tenho condições, quantas pessoas não poderiam estar sendo auxiliadas nesse momento? A gente sabe que não só no nosso país, mas no nosso planeta, a gente tem os dois extremos. Poucas pessoas que têm muita concentração de renda e muitas pessoas que têm baixa, quase nenhuma concentração de renda. Muita gente vivendo na miséria. Então, como que a gente solucionaria esse problema? A gente poderia compartilhar parte daquilo que a gente tem com elas, seja do nosso alimento, seja da nossa roupa, seja, né, até mesmo nosso dinheiro, né, através de doações, e não necessariamente você concentrar, talvez, a doação apenas numa entidade. Você pode, de certa forma, até pulverizar essa caridade. Você pode compartilhar com outras pessoas que estão precisando desse dinheiro. Então, ou seja, às vezes você doa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que muitas pessoas, então, recebam toda essa ajuda. E aí, o que a gente vê que está acontecendo no nosso planeta hoje? A gente tem uma pandemia que está, né, abraçando o mundo inteiro, a gente vê a situação piorando no nosso país e a gente vê bastante das pessoas mais preocupadas, né, com a situação econômica do que com a saúde. Eu não quero aqui julgar meios políticos, qualquer coisa que estão acontecendo, mas quero que a gente reflita na situação. Então, bom, se eu tenho uma condição melhor, por que eu não posso ajudar meu irmão, e já que ele está desempregado nesse momento? Por que eu não poderia doar um alimento, uma cesta básica, qualquer coisa que falte, já que ele não está trabalhando, já que ele está numa situação de rua? Porque é nesse momento que nós estamos sendo solicitados pelo nosso mestre a ajudar, para mostrar o quanto nós somos solidários, para praticarmos a caridade e para evoluirmos moralmente. Então, muitos não têm uma reserva financeira porque não souberam utilizar aquilo que ganharam. E a gente sabe que dinheiro não é ensinado para a gente na escola, que muitos de nós, né, a grande maioria, não tem essa questão de como lidar, de como se planejar. E muitas vezes a gente gasta com supérfluos e não consegue, né, se planejar, pensar um pouco no futuro. Segunda-feira, no ESG, teve a nossa irmã Joelma, que fez uma palestra sobre necessário e supérfluo, e a gente vê que boa parte dos nossos problemas, ou pelo menos boa parte do problema que a gente tem no mundo, é porque a maior parte das pessoas estão focadas no supérfluo e não naquilo que é necessário. Lógico que a gente pode ter um carro bom, a gente pode ter uma casa boa, um celular bom, mas a gente não tem a necessidade de estar, por exemplo, trocando de carro a todo ano. A gente não precisa estar trocando de celular constantemente, a cada geração, porque se eu tenho um que me satisfaz as necessidades que eu tenho, se ele é bom, para que eu vou trocar de celular só porque lançou um novo? Será que é por conta da minha vaidade? E muitas vezes aquele celular que eu tinha, eu nem vou vender, nem vou colocar ele de volta no mercado. Às vezes vai ficar em casa, ou seja, vai ficar acumulando, ou seja, uma coisa supérflua na minha vida. Muitas vezes a gente acaba fazendo compras, exagera no mercado e aquilo estraga na nossa casa. Por quê? É aquele velho ditado, né? O olho foi maior que a barriga. E a gente vê que nunca fez tão sentido, né, o dinheiro guardado, ou seja, aquela reserva, se fazer presente na nossa vida. Então a gente faz uma reflexão. Se eu tivesse poupado mais, se eu tivesse guardado mais dinheiro, na época que eu tinha uma determinada bonança, na época que não estava me faltando, será que nessa época de pandemia, que muitas vezes eu não estou trabalhando, estou dependendo daquele auxílio de R$ 600 do governo, né, será que eu precisaria estar passando por essa situação?
Será que eu não podia estar numa condição melhor hoje, cumprindo a minha quarentena, o meu isolamento social, sem estar preocupado com a minha subsistência? Então, é uma reflexão que a gente deva fazer. Por quê? Para que próxima vez, eu espero que não aconteça, né, nessa encarnação novamente, mas se porventura acontecer uma nova crise, como a gente já viu várias acontecendo, a gente possa, né, aos poucos, ir reservando uma parte daquilo que a gente ganha, né, fazendo o nosso orçamento, se planejando, para que não falte nessas ocasiões, para que a gente tenha uma condição, digamos assim, um colchão financeiro, para a gente não passar por essas aflições novamente. E aí, tendo tudo isso, né, solucionado, a gente vai utilizar a solidariedade, ou seja, a gente vai conseguir compartilhar tudo isso que a gente conseguiu poupar, que a gente conseguiu reservar e se planejar na nossa vida. E aí alguém pode me perguntar nesse momento, bom, Kies, a gente está numa época de pandemia, na verdade o que eu tenho muitas vezes é para minha subsistência, meu irmão está passando fome, o que eu poderia fazer para auxiliá-lo nesse momento? E aí é onde entra a nossa fé. Eu lembro que até o Júnior, que é quer dizer, o mentor do ESG1 e ESG2, ele trouxe para a gente, depois eu até utilizei numa outra palestra que eu fiz aqui numa quinta-feira, que era a palestra Conexão com Deus, que eu utilizei essa mesma frase que o Júnior viu para a gente, tem na internet, que fala assim, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Ou seja, meus irmãos, primeiro a gente dá o passo, confiando que Deus estará lá, sendo a base, sendo o suporte na nossa vida. E aí eu separei alguns exemplos aqui do que seria a fé que aconteceu na minha vida, e até tem exemplo de uma colega nossa. Bom, uma vez eu já estava aqui em São Carlos, né, que eu não sou daqui, eu sou de Jaboticabal, eu vim para cá morar sozinho, e logo que eu mudei para cá, o dinheiro que eu recebia do meu trabalho era suficiente para pagar o meu aluguel, né, para comprar as coisas em casas e para ir para Jaboticabal, que normalmente eu ia toda semana, eu ia a cada 15 dias, mas no começo eu ia toda semana. E aí teve uma vez que eu estava indo para a rodoviária e eu estava com o dinheiro contado, né, na carteira para pegar o ônibus. Aí eu estava descendo a Avenida São Carlos e tinha um morador de rua, ele é até conhecido, ele sempre fica no mesmo lugar. Acho que vocês devem conhecer ele, um senhor moreno, ele está sempre na esquina ali entre a Avenida São Carlos e a Orlando Damiano. E aí ele me pediu dinheiro. Eu falei, puxa vida, o dinheiro que eu tenho é para ir para Jaboticabal e voltar. Se eu der dinheiro para essa pessoa, vai faltar na hora de eu voltar. E aí, por mais que seja pouco dinheiro, né, eu vou ter que pedir emprestado para minha irmã, para minha mãe, ou quem que seja que esteja lá em casa. E aí, né, tipo, eu não queria pedir emprestado, mas enfim. Aí eu olhei na carteira, só tinha nota de R$ 5, 10, acho que de 20, alguma coisa assim. Falei, nossa senhora, eu vou ter que dar 5 conto para esse cara? Eu falei, não. E aí, bom, falei, né, meu irmão muitas vezes está precisando mais do que eu. E aí dei, né, R$ 5 para ele e falei, bom, qualquer coisa eu peço emprestado, mas, né, que Deus o ajude. Qual que foi a surpresa? Chegando em Jaboticabal, né, eu conversei com a minha mãe, né, o normal de sempre, daqui a pouco antes dela ir embora, do nada, ela tira R$ 50 e me dá. Ou seja, se a gente parar para refletir, eu tinha doado R$ 5, com medo de ter que pedir emprestado, porque eu não tinha dinheiro para voltar para São Carlos, e do nada minha mãe me deu R$ 50, que era um valor muito mais do que aquilo que eu tinha doado. E eu te pergunto, será que isso, né, não é Deus mostrando para a gente que quando a gente faz caridade, Ele nos faz o melhor da gente? Tem um exemplo também de uma irmã nossa, né, do ESG, que ela comentou que quando ela estava grávida e ela teve filhos, ela tinha, a filha dela, no caso, estava crescendo rápido, e ela tinha que acabar doando as roupas dela, e ela estava com medo, né, de doar todas essas roupas e não ter dinheiro para comprar outras, né, porque a criança vai crescendo, e aí a roupa já não vai servindo mais, tem que comprar outras. E ela falou que ela ia doando todas as roupas, às vezes ela ficava, por exemplo, 2 dias, né, com a gaveta vazia, digamos assim, só que ela recebia mais outras roupas. Então, ou seja, ela nunca chegou a passar problemas, pelo que ela relatou,
por falta de vestimenta para sua filha. Ela doava e recebia aquilo que ela precisava. Ela doava e recebia aquilo que ela precisava. De novo, será que não é Deus mostrando o quanto a gente deveria ser caridoso, o quanto a gente deveria parar de olhar, né, para o nosso próprio umbigo e começar a pensar no nosso próximo, começar a acreditar que Deus tem momentos, né, tem coisas melhores para a gente? E aí tem um outro exemplo que aconteceu comigo também. Então eu estava trabalhando no restaurante, aconteceu há poucos meses, e aí veio uma moça com um carrinho de bebê, com duas crianças. Um estava no carrinho e a outra criança era pequena, que estava do lado. E ela perguntou se eu não poderia dar um prato de comida para ela. Ali, a gente sabe que a gente não pode fornecer alimento, a gente não pode dar nada. Infelizmente, eu não tinha o que fazer. Mas aí, de repente, a dona chegou e doou um alimento para ela. Só que eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer para essa irmã, para tentar ajudar ela, né? Talvez um prato de comida não seja necessário, talvez possa ajudar ela naquele momento. Normalmente eu me planejo para dar dinheiro para as pessoas, seja na rua, tenho dinheiro que nós trabalhadores a gente contribui para o nosso lar. Então eu tenho, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, separado, né, a quantidade que eu vou fazer de doação. Só que eu já tinha doado tudo aquilo que eu tinha. Falei, bom, se eu pegar dinheiro agora, pode ser que falte para pagar alguma conta. Fui olhar na carteira, só tinha uma nota de R$ 20. Falei, seja o que Deus quiser. Às vezes ela pode estar precisando mais do que eu. E aí eu dei, né, esses R$ 20 para essa mulher. Bom, poucos dias depois, né, veio o meu olerite com o meu 13º. O dinheiro que eu recebi foi bem maior do que aquilo que esperava. Por quê? Eu não tinha sido registrado na época e eu tinha recebido, né, uma parte do 13º, né, que seria metade, e depois eu receberia a outra metade. Ou seja, se eu tivesse recebido a metade do que eu tinha recebido a primeira vez, eu ia receber uma quantidade que eu já sabia. Só que quando eu fui ver meu lerite, a quantidade que eu recebi era bem maior do que aquilo do que os cálculos que eu tinha feito. Ou seja, de novo, minha irmã, onde está a nossa fé? Ou seja, Jesus, ou Deus, né, no caso, mostrou de novo para mim que quando a gente faz a caridade, independente se a gente pensa que vai faltar ou não, Deus não deixa faltar na nossa vida. Deus faz de qualquer meio que Ele tenha possível para que isso volte para a gente e para que nos proves que a gente não terá problemas se confiarmos nele. Então Deus não deixa a gente desamparado. Ele sempre solicita o melhor de nós. E a única coisa que ele pede em troca é a nossa fé. E aí tem um outro exemplo que o Júnior trouxe para a gente, né, durante as nossas aulas do ESD, que falava sobre o nosso apego material. E aí ele pergunta, será que seríamos capazes de doar a nossa melhor roupa, a roupa mais cara, mostrando esse nosso desapego e a nossa fé em Deus? Será que a gente tem essa coragem de abrir o nosso guarda-roupa e pegar a nossa melhor roupa e dar para o nosso irmão? Será que a gente tem essa capacidade? Difícil. Eu também, sinceramente, não sei se eu teria. Mas muitas vezes é isso que Deus espera da gente. Eu até ia colocar uma foto aqui, mas eu não achei. Procurei na internet e não achei. E eu lembro que eu tinha visto essa imagem e vou descrever ela para vocês. Muitas vezes é nós que temos uma condição, temos uma casa, graças a Deus uma comida, um alimento, uma vestimenta. A gente tem o que dividir com nossos irmãos. E aí você anda na rua, você vê um morador de rua dividindo um pão com um cachorro. Aí eu te pergunto, será que a gente dividiria nossa comida com esse irmão, sendo que ele está dividindo o único pão que ele tem com um cachorro? Ou seja, o cachorro muitas vezes a gente coloca como um objeto, como um enfeite, como algo, né, para a gente se divertir. A gente muitas vezes não dá valor nos animais, né, que a gente vê por aí, muita gente fazendo muita maldade. E a gente vê um morador de rua dividindo o seu alimento com o cachorro. O que isso mostra? Muitas vezes, aquelas pessoas que têm menos do que a gente dividem mais do que nós mesmos. Então é isso que eu queria que a gente refletisse. E aí, eu convido vocês a pensarem, né, numa coisa, isso mexeu muito comigo quando eu estava pensando, mas vou compartilhar com vocês. Imagine a gente desencarnando, e quando a gente desencarna, a gente recebe quem? Jesus, nosso mestre. Falando pra gente o seguinte,
Seja bem-vindo, meu filho. Você cumpriu sua missão. Então, imagine a gente sendo recebido por Jesus quando a gente desencarnar. Bom, seria isso que muitos de nós buscaria. E aí, meus irmãos, o que eu falo para a gente? Vamos nos planejar financeiramente. Como que a gente se planeja? A gente divide parte daquilo que a gente ganha, né? Ou seja, a gente faz o nosso orçamento. Eu vou até deixar aqui uma planilha que eu encontrei na Bolsa de Valores. Deixa eu até colocar aqui para facilitar. Foi. Então tá aqui, quem quiser pode acessar, eu coloquei nos comentários, é uma planilha que pode ajudar a gente, né, a planejar melhor o nosso orçamento. Bom, para quem não gosta, né, não tem essa habilidade com planilha e computador, eu sugiro que possam fazer isso com papel e caneta. Eu fiz muito disso na minha vida, muitas vezes faço até hoje, pego lá o meu caderno, vou anotando tudo que eu gastei, tudo aquilo que eu ganhei, e vou separando as contas que eu tenho para pagar, e aí eu reservo um percentual daquilo que eu ganho para doar. Ou seja, independente se seja para o centro espírita, se eu vou dividir, se eu vou dar para creche, se eu vou dar para o morador de rua, a gente deve separar em torno de 5% a 10%, mas aí vai da consciência de cada um, daquilo que vocês acharem melhor. Então, ou seja, a gente deve diminuir um pouco o nosso supérfluo, a gente não vai deixar de ter o nosso conforto, de ter o nosso lazer, de ter a nossa casa, qualquer coisa do tipo. A gente vai se planejar. Para quê? Para que no próximo mês a gente possa ter condição suficiente para ajudar o nosso irmão, para a gente comprar uma cesta básica, para a gente comprar um saco de arroz, um saco de feijão, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque a gente vai praticar solidariedade. Isso não vai faltar para a gente, porque a gente se planejou financeiramente e a gente vai ajudar o nosso irmão com aquilo que a gente tem. E aí, o que a gente vai estar fazendo? A gente não só vai estar exercendo, né, a nossa caridade, a nossa solidariedade com o nosso próximo, como a gente também vai estar sendo grato a Deus. Ou seja, a gente recebeu lá 100%, que seria o nosso salário. Se a gente dividir 5%, ou seja, 10%, alguma coisa que vocês julgarem melhor, a gente vai dividir uma parte, a gente não vai estar doando tudo aquilo que a gente ganha para quem precisa. A gente vai estar doando uma parte, a gente está mostrando para Deus, olha Deus, eu ganho X, eu consigo sobreviver com menos, sou grato a você por tudo aquilo que você me dá e ainda tenho a capacidade de ajudar o meu irmão que muitas vezes não tem essa condição que eu tenho nesse momento. E aí tem uma palestra que o Tato Sávio fez uma vez para a gente e ele pergunta, será que nós somos espíritas porque a gente não precisa pagar o dízimo? Todo mundo achou engraçado, também dei risada no momento, porque de fato, né, a gente tem medo de colocar a mão e encontrar o escorpião no bolso e fazer uma doação. Não estou aqui falando para fazerem doação para o nosso lar, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente pensar no nosso próximo e a gente compartilhar isso independente com o que seja. E aí eu vou lá num livro de finanças pessoais, olha que engraçado, o livro do Pai Rico, Pai Pobre. No capítulo 8 tem um item que fala, ensine e receberá o poder da doação. O que fala nesse item? Se quiser algo, primeiro precisa doar. Sempre que sentir necessidade de algo, independente de dinheiro, seja um sorriso, amizade, doe antes que você receberá uns montes. Então, ou seja, isso não foi extraído, né, de um livro espírita, de alguma outra coisa, foi extraído de um livro de finanças pessoais. O que fala? Que a gente tem que dar para receber. Quantas vezes a gente já não viu isso na nossa vida? E aí, eu sugiro a vocês, se vocês querem um abraço, doem um abraço. Vocês estão doando aquilo que vocês querem receber. Logo, se eu abraço alguém, aquela pessoa vai estar me abraçando, porque eu não abraço ninguém sozinho, a não ser que eu abrace uma árvore. Doe um bom dia, doe o tempo, se dedique a alguém, doe uma vibração, uma prece, simplesmente doe aquilo que você quiser, aquilo que você tiver. Doe um sorriso, doe um aperto de mão, doe um bom dia, uma boa tarde, doe sua companhia, doe seu tempo, doe aquilo que você quiser. E aí, para encerrar, a gente já está passando aqui do horário, daqui a pouco vai virar a palestra do mês. O que é atravanque? Então, ou seja, a gente falou aqui de caridade, a gente falou de fé,
falou de doar parte daquilo que a gente ganha, falamos de dinheiro, falamos, né, das aflições, mas o que muitas vezes causa esse problema, né, na nossa vida? Tem até um trecho que eu peguei aqui do Livro dos Espíritos, a questão 921, que os Espíritos respondem a Kardec. O que os Espíritos falam? Que o homem é o artífice da sua própria infelicidade. De novo, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, muitas vezes nós somos os causadores dos nossos próprios males, seja nessa vida ou seja em alguma vida anterior. Muitos dos problemas que a gente passa são causados por alguma atitude que a gente tomou equivocada na nossa vida. E aí, o que seria então o problema que a gente tem na nossa vida? Uma das coisas que fala, né, no Evangelho, ele fala muito sobre essa palavra, é o egoísmo. O egoísmo que nos gera muitos problemas na nossa vida. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala sobre o amar ao próximo como a si mesmo, no item o egoísmo, o que ele fala para a gente? O egoísmo, esta é a chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Extirpai o egoísmo da terra, para que ele possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo, ou seja, retirá-lo do nosso coração. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos indistintamente, ou seja, a gente deve ser caridoso sem julgar o mérito do nosso próximo. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixar a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, desculpa, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Ou seja, o egoísmo é aquilo que a gente seria o contrário da caridade. O egoísmo nos traz problemas com nossas famílias, problemas com nossos filhos. O orgulho, mesma coisa, faz com que a gente se ache melhor do que os outros, superior aos outros, deixando de lado as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós somos egocêntricos, porque a gente acha muitas vezes que o mundo gira em torno de nós, que nós somos melhores que todo mundo deve servir a nós, e não nós servimos as pessoas aqui assim como Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, convido a todos a refletirem tudo isso que eu falei, a pensarem melhor, né, no nosso dinheiro, como o próprio Espiritismo, né, como o próprio Evangelho nos traz. O problema não é o dinheiro, o problema é a nossa relação com ele. O problema é que a gente não ama o nosso dinheiro. A gente é obcecado com ele, a gente tem um sentimento de posse, a gente quer ter tudo pra gente, a gente quer morrer e levar as coisas com a gente, e a gente não sabe que é dessa forma que as coisas ocorrem, que a gente vai deixar tudo aqui na Terra. Então vamos usufruir sim da melhor maneira possível, vamos buscar conforto, lazer, mas vamos compartilhar com aqueles que não têm, que muitas vezes têm muito menos daquilo que a gente tem. Agradeço a todos pela presença de hoje. Gostaria de agradecer a espiritualidade, que muitas ideias foi trazendo na minha cabeça, né? Como a gente estuda, acredito que parte pode ser de intuição, mas muito disso é de inspirações, ou seja, muito dos espíritos, né, nos solicita que possamos compartilhar os nossos conhecimentos, e por que não compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu venho aprendendo ao longo desses anos, seja de finanças, seja
a respeito do Espiritismo, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, e vamos então fazer a nossa prece final, né, dando continuidade a tudo isso que eu estou falando. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, a oportunidade pela tecnologia estar aliado a gente, porque através da plataforma do Facebook, cada um isolado na sua casa, pode se reunir essa noite em busca de um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de conforto ao seu coração, um pouco mais de esperança de dias melhores. Que possamos agradecer por todo o auxílio que tenhamos recebido ao longo de nossa vida e que possamos pedir auxílio aos nossos amigos espirituais, auxílio a Deus, a Jesus, para que possamos colocar em prática, para que possamos refletir, para que possamos dar o melhor de nós em tudo aquilo que fazemos, para que possamos amar mais uns aos outros tudo aquilo que possuímos, que possamos ser mais desapegados às nossas coisas, que possamos estar em paz com nós mesmos, que possamos dar o melhor de nós em tudo aquilo que fazemos. Que todos tenham uma ótima semana, de muita paz, de muita luz. Amanhã é feriado para alguns, para outros continua a mesma quarentena, o mesmo isolamento. Que todos tenham também um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Espero que todos possam, né, usufruir da melhor maneira possível de tudo isso que eu trouxe, né, para vocês, e que fiquem em paz. Muito obrigado, um grande abraço a todos, que assim seja.